noite, família ICCI. Pode se sentar. Bem-vindos ao último culto de domingo de 2015. Chegamos, sobrevivemos a mais um ano. Essa noite, você já deve estar quem é da casa já está se habituado comigo. Quero fazer uma ministração rápida também, de novo. E eu queria falar um pouco sobre correr o risco de dar certo. Obrigado, pastor Tony. Esse fim de ano, eu participei da semana do desafio espiritual, lá com as missionárias em Navegantes. Foi uma bênção, foi muito legal, deu para aprender muita coisa, deu para ser cheio de muita coisa. Totalmente constrangido com a simplicidade, né? A gente gosta de detalhe, né? A gente gosta de detalhezinho bonito, né? Quando a gente fez aqui o nosso seminário de homens e mulheres, basicamente para a igreja toda. A gente cuidou, né? A meninada lá que organizou, cuidava de band-aid para os homens, com o símbolo do seminário, e foi muito fantástico, assim. E quando eu estava lá no desafio espiritual, era engraçado porque não tinha nada disso. Não tinha absolutamente nada. Era assim, era a palavra, e aí era engraçado que quem conhece a Juanita lá, ela é uma moça, uma mulher de Deus, mas ela não tem muita cerimônia, assim. E obviamente ela bateu bastante na gente, na palavra, mas era engraçado, porque quando foi acabar, assim, eu pensei, nossa, agora eles vão fazer um encerramento e não sei o quê. Eles deram uma palavra e falaram, é isso. Muito obrigado por vir ao desafio espiritual, e acabou. Eu achei engraçado, óbvio que todo aquele carinho que a gente dá nas nossas coisas é fantástico, mas ali naquele desafio foi muito bonito, porque foi palavra pura e simplesmente, né? Não tinha nada demais, não tinha nada além deles pregando. Então eu achei que foi muito constrangedor e foi bacana, assim, eles chamam de desafio, assim, né? Ser desafiado, palavra de manhã, à tarde, à noite, sem muitas frufru, sem muita coisa, só isso. Foi muito bacana. Deu para ser bastante cheio, eu quero passar um pouco do que eu aprendi para vocês. Depois eu fui num festival cristão lá em São Paulo, que eu já vou ao segundo ano, que é o Rock no Vale, que é fantástico o que eles estão pregando lá. São poucos lugares que eu acho que nenhum lugar eu vi pregar o que eles pregam lá, assim, uma visão muito, muito atual do que a igreja é. E lá eu vi o pastor Paulo Júnior, quem conhece, na verdade ele é um pastor quase nada conhecido. Se você gosta de procurar nomes novos, procura esse cara, Paulo Júnior. Ele é um senhorzinho um pouco acima do peso, e ele é fantástico. É difícil acompanhar o raciocínio dele, então se você quer outra pessoa para ouvir também, é sempre bom estar indo atrás de pessoas novas. Procura esse cara, ele é fantástico, a palavra dele, e realmente vem de encontro ao Espírito, assim, numa igreja pós-moderna que muito tem sofrido a se adaptar com o mundo, assim. Então, procura esse cara. Lá no festival, tinha bandas e gente batendo foto com um cantor famoso e tal. Quando eu vi aquele cara, eu saí correndo de onde eu estava e fui parecer uma tiete, assim, fui bater foto com ele. É bom que ele, como ele é meio gordinho, ele não conseguia andar rápido, eu consegui alcançar ele e bati foto. Tem a foto lá na internet. Foi bem legal, assim. E uma coisa que esse cara falou, que foi uma frase, assim, e que gravou para mim naquele festival, foi o risco de dar certo. A gente normalmente pensa sempre no risco de dar errado. E quando a gente faz alguma coisa, a gente coloca lá, né? Existem várias técnicas, a gente bota sempre prós e contras, e a gente pensa no risco de dar errado, porque quando dá errado não é legal. Pode passar, Bira. Vamos começar do princípio. Estamos no último culto de 2015, do último culto de domingo, né? A gente ainda vai vir aqui no culto da virada. Tchau 2015, né? Irmã, abre comigo lá em Filipenses 3, versículo 13. Paulo falando
aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Amém? Está ali se você quiser acompanhar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avançam para que estão adiante. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Dá um alt tab aí. Paulo falando. Gosto desse versículo que ele deixa ele esquece das coisas que para trás ficam e avançam para que estão adiante. Não sei como é que foi o seu 2015. Os mais otimistas diriam que ainda não acabou, ainda falta 4 dias e tudo pode mudar. Amém. Tudo pode mudar, muitas coisas boas podem acontecer até a virada. Mas a verdade é que o ano passou. E aí agora é aquele momento que você dá uma olhada para trás e vê como é que ele foi. Não sei se foi bom, não sei se foi ruim, né? Às vezes foi aquele misto, você talvez ainda não parou para analisar, né? Naquela noite de virada que a gente vai comer o resto da ceia de Natal, a gente sempre para um pouco para pensar no ano. Alguns não são tão poetas, não são, né? não são tão emocionais, mas invariavelmente a gente dá uma pensada no ano. O meu ano foi interessante. Eu não diria que foi maravilhoso, mas muito longe de ser ruim. Foi um ano que eu aprendi muita coisa, um ano que eu estava lá numa empreitada com um primo meu para a gente fazer uma escola, que não deu certo, tive que fechar, deu um prejuízo nada muito grande, mas para quem não tem muita coisa, qualquer coisa pesa. Para quem não tem muita coisa, sempre dói no bolso, mas nada que vá estragar alguma coisa, né? Dinheiro é assim, o dinheiro a gente vai perdendo e depois a gente perde mais um pouco e aí continua perdendo. Mas foi de muito aprendizado e aí depois disso começou a continuar a acertar algumas coisas na vida. E aí, do nada, no segundo semestre, surgiu a ideia do projeto ICEU, que foi muito bacana, porque foi algo que surgiu a ideia e aí eu pensei, não estou fazendo nada agora, né? Vamos fazer esse negócio funcionar. E de repente em um mês a gente já estava lá funcionando. E aí o nosso cara lá de notícias, o Paulo Afonso, começou a ligar para jornal. E aí eu olhei, estou dando entrevista para o SBT. Eu estava super empolgado porque o cara da SBT foi lá falar com a gente. E de repente foi a moça da RBS, que eu olhei para a moça da RBS e falei, eu conheço essa moça. Não sabia o nome dela, mas eu lembrava do jornal. E aí eu estava lá entrevistando, eu sei que eu ficava botando fotinho no Facebook dizendo, mãe, eu estou na RBS. Por causa de um projeto que tinha acontecido em menos de um mês e a gente não tinha feito quase nada. A gente tinha entregado flores para pessoas na rua. Só que graças a uma boa edição e um videozinho bem feito, chamou atenção e aquilo, no mundo hoje que a gente está tão difícil de ver um ato de bondade, assim, um ato simples e sincero mesmo de bondade, aquilo virou notícia nos jornais da região e até Santa Catarina. A gente recebeu o cadastro do estado inteiro, fora do estado, a gente recebeu até fora do país. Teve uns gringos lá fora que se cadastraram no projeto. Então foi algo bem legal. E agora há pouco eu recebi uma carta da Coca-Cola. A Coca-Cola ligou para mim. E na verdade eu recebi um e-mail primeiro, eu achei que era vírus. Depois a Coca-Cola ligou e falou, oi Joey. Eu falei, oi Coca-Cola. E aí, então Joey, você foi um pré-selecionado para carregar a tocha olímpica. E eu não acredito, Coca-Cola, é sério. E aí eu fiquei super empolgado, eles pediram o tamanho da minha roupa, tênis. Eu acho que eu ganharei uma roupa para poder carregar a tocha olímpica. E ainda falta a aprovação do COI, mas se Deus quiser vai ser aprovada. E quando tiver lá a gente assistindo lá na TV a abertura da Olimpíadas e aí tiver lá acendendo a tocha, sei lá, ele sempre inventa uma coisa louca para acender a tocha, lembre que só estão acendendo porque um pedacinho eu levei a tocha. Se não tivesse levado naquele pedacinho... o pai está dando a ideia de quando eu pegar a tocha eu deixar cair no chão,
ou quebrar e sair correndo, que aí vai virar um caos, e eles vão falar, meu Deus, por que tu fez isso? E aí eu vou falar, porque eu queria dar uma mensagem que Deus é bom e não sei o quê. E aí eu ia quebrar a tocha para dar uma mensagem. Graças a Deus, o pastor Tony, ele tem umas ideias boas, mas ele não obriga a gente a acatar. Então, já pensei bastante, pastor Tony, estou orando sobre, mas dificilmente usarei essa ideia. Mas terminou de uma maneira bem legal. E aí agora, a semana passada a gente fez 2 projetos, o Itajaí Feliz ali voltando, meio tímido ainda, a gente se perdeu talvez na divulgação, mas já foi bastante criança ali, deu para entregar presente. E aí a gente fez a ceia de Natal para moradores de rua. O pastor Silvio falou que foi uma das melhores ceia de Natal que ele já participou. E se o pastor Silvio falou, está falado. E foi bem legal, assim, foi uma experiência muito interessante. Pegar ali, a gente pegou a Kombi, foi lá buscar o pessoal na rua mesmo, embaixo da ponte. Foi uma experiência bem interessante, assim. Então, esse foi um ano assim, um ano que, se eu olhar para trás, eu vou dizer, teve coisas ruins e que, no final das contas, serviram de muito aprendizado, mas teve coisas que eu nem esperava e que foram maravilhosas, que foram muito além do que eu estava pensando. E é isso, a gente está no fim do ano, serve para isso. Serve para você dar uma olhada para trás e pensar. Pode passar, Bira. Olá, 2016. 2 Coríntios 5,17. Pode ler lá comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ano novo, vida nova. Alguns, a gente já vai falar sobre isso, mas alguns não, como eu falei, não são tão poetas, mas inevitavelmente quando você olha para um ano novo, você pensa no que você vai fazer nesse ano novo. Quais serão minhas atitudes em 2016? Quais são meus planos? Né? Como eu vou fazer para fazer as coisas ocorrerem como eu quero? O que eu vou fazer se eu ganhar na Mega da Virada? Esses planos loucos que a gente vai fazendo e que é bom ser feito. Pode passar, Bira. Reflexão. Independente do seu ponto de vista, a virada sempre é um ótimo momento para refletir sobre o andar da vida e um ótimo momento para planejar o ano vindouro. Alguns mais realistas dirão que é mais um dia. Semana que vem, todo mundo vai estar trabalhando. Alguns sortudos vão estar aí num recesso que a empresa dá, mas semana que vem tudo volta ao normal. Tudo continua como era. A conta de luz vai vir, as contas também vão continuar caindo, o cartão vence no dia 10 de qualquer jeito. Mas eu sou um poeta. E eu acho que tudo muda. Porque quando a gente olha para trás, a gente fala de anos. A nossa vida ela é dividida em anos. Você vai falar como foi o ano de 2015. Você não vai falar como foi o período tal, de uma parte do ano. Você vai olhar para trás e vai analisar um ano. Quando você olha para trás da sua vida, você reflete sobre como foram os anos da sua vida. Como foi quando eu tinha 10 anos, como foi quando eu tinha 12 anos. Isso é como a gente se organiza no tempo. O ser humano se organiza em períodos de anos. Então agora sim, é um período que, óbvio, semana que vem a gente continua respirando, pouca coisa talvez mude, mas é um novo ano. É uma zerada na contagem da memória, e aí a partir de agora você vai dizer, esse ano vai ser diferente, esse ano vai mudar. E nesse momento a gente começa a olhar para trás, ver se o ano foi bom ou ruim, aprender com o que aconteceu no ano, mas ter a certeza que ficou para trás. Não importa quão bom foi, não importa quão ruim foi, ficou para trás. E agora a gente tem que olhar para as coisas que estão adiante, para o ano que está por vir, e começar a pensar nesse ano. Ano passado eu falei sobre ter um grande ano, sobre o quão importante é essa palavra grande na visão de Deus. Ter um grande ano na nossa visão humana é uma coisa, ter um grande ano na visão divina é outra totalmente diferente. A nossa relação de grande não bate com a de Deus. Mas eu olho para trás e eu vejo, foi um grande ano para mim. Muito diferente do que eu estava imaginando, mas foi um grande ano.
E agora eu olho para frente e vou começar a planejar o meu próximo ano. E quando a gente começa a olhar para frente, planejar o próximo ano, a gente coloca as possibilidades e a gente coloca os riscos. E é aí que eu quero começar a entrar essa noite. Pode passar, Bira. Você joga as cartas na mesa, passa mais um. E aí você começa a ver. O primeiro risco, que é o que eu sempre penso, é o risco de dar errado. Esse normalmente é o risco que a gente conta. Muitas vezes se preocupamos com o risco de dar errado. É tão ruim quando as coisas não ocorrem da maneira que gostaríamos, que isso acaba nos assustando. Será que vale a pena correr o risco? Vai que dá errado. Bom, eu não dei muito certo no negócio. Deu errado. E se tem uma coisa que eu não me arrependo é de ter arriscado. Talvez eu não gastasse tanto dinheiro. Mas sabe por que eu não me arrependo de ter tentado? Que o pior arrependimento é o de não ter tentado. É a ilusão. Você conversa com qualquer pessoa da idade do pastor Tony. O pessoal da idade do pastor Tony, todos têm uma história de que podiam ficar ricos. Já ouviu isso? O fulano diz, se eu não tivesse trocado aqueles 50 terrenos por uma moto. Se eu tivesse continuado a vender pipoca na indústria, não sei o quê. Todo mundo tem uma história de que podia ficar rico. E porque alguma coisa aconteceu que não deu. Eu sei que se eu não tivesse tentado na escolinha lá que a gente tentou, hoje, vendo para trás, eu olho milhões de erros possíveis em ter tentado da maneira que eu tentei. Mas uma coisa que eu não gostaria era ter a idade do pastor Tony e falar assim, poxa, se eu tivesse tentado aquela escolinha, hoje eu seria rico. Eu não queria ter essa sensação. E eu tentei. Não deu certo, deu bem errado, mas a gente tentou. E eu acho legal isso. Seja para olhar para trás e falar, nossa, eu fui incompetente e não consegui fazer aquilo dar certo, eu fui incompetente em não olhar todas as variáveis possíveis, mas o risco de ter tentado e dar errado, eu achei fundamental, achei não era um problema. Até eu sou jovem, né? Não sou casado, não tenho filho, então deu errado, não deu. Graças a Deus o pai vai continuar bancando o almoço de amanhã. Então, não podia dar muito errado, né? Ser despejado da minha própria casa eu não seria. Mas, é óbvio, eu poderia arriscar de qualquer forma. Só que eu acho que o problema hoje, quando a gente fica pensando na hipótese do risco de dar errado, tu limita a tua vida de uma maneira gigantesca. A gente fica, mas se eu tentar fazer não sei o quê, pode dar errado, porque pode dar errado, não sei o quê, porque pode dar errado. E a gente, às vezes, baseia-se nossas decisões, o nosso planejamento para o ano que vem, no risco de dar errado. Mas o grande problema é, e se der certo? Porque quando dá errado, como eu falei, no caso de negócios, né, se perdeu dinheiro, dinheiro é dinheiro. Depois de um tempo, tu recupera, tu consegue uma outra maneira de fazer dinheiro. Dinheiro não é um problema. O problema é só tu gastar mais do que tu tem. Só esse o problema. E a gente faz bastante depois que inventaram o cartão de crédito. Mas não é nada muito absurdo. Tá lá o dinheiro, deu errado, tu vai gastar dinheiro, mas depois tu recupera. Talvez demore um pouco, mas é só dinheiro. Agora vamos tentar trazer isso para um outro ponto, por exemplo, relacionamento. Às vezes tu tá lá e as pessoas, poxa, o risco de dar errado. Aí você tá lá eu sou jovem, não tenho experiência nenhuma, mas você tá lá com a namorada e deu errado. Não é problema dar errado. Talvez você chore, talvez você chute a bunda dela, talvez ela chute a tua bunda, mas cada um vai para um lado e a vida continua. E acabou. Porque deu errado. Num casamento, isso é trágico que eu vou falar, mas num casamento que deu errado, às vezes o cara vai sair comprar pão e vai embora e nunca mais aparece. E acabou. Deu errado. Óbvio, né? Não vamos entrar em detalhes, marcas vão ficar, isso vai ser tempo para se curar, mas deu errado. Agora, o que acontece quando dá certo? E se der certo? Pode passar, Bira.
O risco de dar certo. Poucas vezes pensamos no risco de dar certo, poucas vezes compreendemos que dar certo tem muito mais peso que dar errado. Se sei lá, um relacionamento dá certo, você casa, a partir de agora, por ter dado certo, você vai ter que amar aquela pessoa para o resto da vida. E fale com quem tem a idade do pastor Tony, que já é casado há 30 e poucos anos. Quantas vezes, né, eles tentaram dar um soco no outro? Oh, meu Deus, o pastor Tony já tentou dar um soco. Não, ele não tentou, foi na cabeça dele. Né? Tentou separar pastor Tony? Nunca. Tentou matar ela algumas vezes? Às vezes. Às vezes deu uma vontade. Porque quando dá certo, as coisas ficam difíceis. Quando dá certo, um peso acontece. Se você dá certo, pessoas vão começar a pedir a sua ajuda. Você vai ter que ter suporte para ajudar essas pessoas. Você já viu alguém pedir ajuda para alguém que está dando errado? O cara lá está todo ferrado. Tem nada, me ajuda. O cara está ferrado, não vai te ajudar. Eles vão pedir ajuda para quem? Para aquele cara que está dando certo. Aquele cara que está funcionando é o cara que vai ser, por favor, me ajuda. Se as tuas ideias dão certo, se os teus projetos dão certo, responsabilidades vão ser colocadas na sua vida. E a questão é, você está preparado para esse risco das suas ideias darem certo? Quando a gente estava fazendo o projeto lá do ICEU, a gente pegou uma Kombi e foi buscar moradores de rua. A gente já tinha falado com eles na sexta e no sábado. No sábado e no domingo, perdão. E aí a gente encontrou vários, tal, em um estado lamentável. E na segunda a gente foi buscar eles. E alguns estavam lá tombados de cachaça. E aí tu tinha que balançar. Aí, fulano, acorda, não sei o quê. E eles lá, com uma dificuldade enorme de abrir os olhos, porque estavam com álcool, sei lá até onde. E aí eles lá... E aí, com muito esforço, a cada 5, 10 minutos a gente conseguia fazer os caras levantar e eles entravam na Kombi com uma caatinga horrível e a Kombi lá com a janelinha aberta e tal. E aí eu pensei assim, poxa, o que nós estamos fazendo? Eu olhei pro Gilead que estava comigo, a gente começou a questionar o nosso método. O Gilead falou assim, poxa, talvez numa próxima a gente pode tentar se organizar de uma maneira diferente. E eu pensei, olha, que ideia boa, Gilead. A gente pode pensar em alguma coisa diferente. Porque naquele momento foi bem ruim. Daí depois a gente começa a fazer amizade, né, com os caras e começa a rir. Mas um conhecia o outro e eles não se gostavam. E ele falava, esse cara tá contigo? Eu falei, não, ele tá indo com a gente. Aí o cara fala... E entrava junto, assim. E aí a gente pensou, a gente tá com 2 caras que não se gostam aqui atrás. E a gente só olhando no retrovisor os caras lá e se bicando algumas vezes e um xingando o outro. Mas a gente continuou indo e tal. E graças a Deus depois lá foi uma bênção e deu tudo certo. Mas eu pensei, já pensou se esse projeto cresce? A gente fez ali, devia ter uns 15 moradores de rua e devia ter mais uma galera ali que era da comunidade ali do Matadouro do lado, que veio criança também. Teve uma família de índio. A família de índio foi muito engraçada. Porque eu não gosto muito de índio. Estou sendo sincero para vocês, família, que não vão me julgar. Mas eu não sou muito fã de índio. Eu gosto do índio que faz... Mas aquele índio tinha um celular. E quando o índio tem celular, para mim não faz muito sentido. Porque para quem que o índio vai ligar? Vai ligar para o cacique? A minha cabeça de não índio, né? Mas foi algo interessante. Teve uma sensação muito grande. Porque eu não sabia que eles eram índios. Eles eram moradores de rua. Eles estavam na rua.
E aí eu cheguei para eles, eu falei, pessoal, a gente tá com um projeto, vocês querem participar de uma ceia de Natal? E claramente eles não falavam português, eles falavam uma palavra ou outra tal. E aí pela fisionomia eu percebi, esses caras não são brasileiros. E aí eu solei um hello, aí não veio resposta. E aí eu lembrei dos nossos amigos peruanos. E eu pensei, esses caras devem ser do Peru, da Colômbia. Eu falei, olá, como que passa? Onde eres? Eu falei, Argentina, daí Paraguai, Uruguai. E aí ele olhou para mim assim e falou, não, índio, da tribo do Buga. Eu não lembro o nome da tribo, mas é uma tribo que tem aldeia no Paraná. É a tribo lá. Daí eu falei, índio. E naquele momento eu tive um negócio, um clique assim que eu percebi que naquele momento era o homem branco, cara pálida, de descendência europeia, falando com um índio natural do Brasil, perguntando se ele era estrangeiro. E aí eu percebi que as coisas estavam bem trocadas no mundo. Porque se você estudar qualquer pouquinho de história, eles são os brasileiros. E eu sou o estrangeiro que vim aqui e descobri a pólvora. E aí joguei eles para bem longe. E foi interessante, os caras são índios. Só que essa família foi especial, porque eles ficavam ali na rodoviária, a gente encontrou eles no sábado, mas na segunda, quando eu fui buscar com o Gilead, o pessoal da rodoviária expulsou eles. E falou, não quero vocês aqui, e chutou eles. E aí eles estavam com as trouxas tudo arrumada, e era uma família, era 2 casais, 2 crianças, e um monte de coisa, um monte de mala enorme, assim, eles fazem artesanato e vêm vender aqui na temporada. E aí eles olharam com aquela cara de índio e falaram assim, a gente não tem lugar para ficar, né? Falaram, lugar não tem ficar. E aí a gente compadeceu o coração. Alguns cristãos mais frios não se compadeceram muito, mas compadeceu. E a gente não pode deixar os caras assim. A gente não tem como chegar e falar, vamos lá ter uma ceia de Natal e depois, sei lá, botar numa outra marquise e, só lamento. A gente só tinha uma ceia de Natal. O resto não é o nosso projeto. Então a gente abraçou a causa e aí eu comecei a pensar, o que a gente vai fazer, O pastor Tony se disponibilizou para pagar um hotel por uma noite para a gente pensar o que fazer no outro dia, mas aí o casal, o Bob lá, eles cederam a casa deles, que estava vaga, que está para alugar, né? Então, eles ficaram lá à noite, a gente levou eles com tudo lá, e no outro dia de manhã a gente foi lá conversar com eles, e falamos sobre o que dava para fazer, fomos na prefeitura, na Secretaria de Inclusão, e, enfim, a gente fez tudo o que dava para fazer. O pessoal da Secretaria falou que em Balneário existia uma estrutura mais bem feita para acolher esse pessoal. E aí a gente levou para Balneário, chegou lá na Secretaria de Inclusão de Balneário, falei com o Passarinho lá, que é o responsável, ele conseguiu um lugar num terreno onde estava o cacique da tribo deles, da tribo de Bugubabá. E aí a gente levou lá e no final das contas a gente conseguiu deixar os índios na tribo deles e onde eles iam vender as coisas. Mas no meio de toda essa aventura que a gente fez todo o dia que a gente perdeu em função dos índios, e como já admitido por mim, eu não sou muito fã, passava na minha cabeça, assim, já pensou se a gente faz esse projeto ano que vem e vem bem mais um monte de gente? E aí a gente vai ter que pegar a Kombi e pegar bem mais um monte de gente, aí a gente acha mais um monte de família indígena. E aí eu comecei a entender que eu estava preocupado com o risco de dar certo. Porque se esse projeto dar certo, ele cresce. E ano que vem a gente vai fazer uma ceia maior. E a gente vai atingir mais moradores de ruas. E se atingir mais moradores de ruas, a Kombi vai ter que dar mais volta. E eu vou ter que acordar mais morador de rua no chão. Vai que eu acho mais de uma família de indígena. E aí a gente começa a pensar que o grande problema é se as coisas dão certo. Porque às vezes eu e você, a gente não está preparado
Ou lá no fundo a gente não quer correr o risco de dar certo. Não sei se eu já falei aqui, mas eu lembro que eu falei na tribo jovem, um bom tempo atrás, teve um menino que começou a participar das reuniões. Ele já era cristão, estava vindo de alguma outra igreja e tal. E ele começou a participar das reuniões dos jovens. E a gente foi acolhendo o rapaz. Irmãos, uma coisa que eu gostaria de ser sempre com vocês é sincero. Não me julguem, mas eu não gostava do guri. O guri era um saco. Ele era chato. Às vezes ele era, sei lá, ele se achava muito e nunca estava errado. E nós lá tentando abraçar o menino. E aí a gente se esforçando. E eu estou falando de mim. O grupo de jovens foi excelente. A gente estava aprendendo muito sobre isso na época. De ligar, de ir atrás. E os rapazes lá ligavam. Aplausos para os caras. Porque no meu caso... depois de um tempo assim, o guri meio que grudou, tal, aí depois de um tempo eu já estava meio de saco cheio, aí eu vi ele no culto, e saía. E aí, depois de um tempo, o rapaz parou de vir frequentemente. Eu acho que ele foi para uma outra igreja ou qualquer coisa do tipo. Mas aí caiu a ficha que eu não estava afim de pagar o preço para aquele guri ficar e se sentir bem. Porque e daí se eu acho ele chato? O meu papel como cristão era aguentar ele, mesmo sendo chato, e continuar acolhendo ele. Sofrer um pouquinho mais para que ele se sentisse bem no grupo de jovens. Volto a falar, eu não estou falando dos jovens todos, eu estou falando de mim, porque teve rapazes que se deram melhor com ele. Mas no meu caso, eu simplesmente fugi da raia. E às vezes isso passa na nossa vida. Às vezes a gente sempre fala de, tem gente querendo evangelizar na África, mas não quer evangelizar o vizinho. Sabe por que a gente não quer evangelizar o vizinho? Porque se o vizinho se converter, ele vai ficar lá, ó. Quando o vizinho precisar de ajuda, é só atravessar a rua ou ir na porta do lado que tu vai estar ali. A melhor coisa que tem é fazer viagem missionária na África. Porque tu vai lá, tu vê fome, coisa horrível, tu chora, tu sofre, tenta ajudar de alguma maneira e vem embora. E aí os caras que estão morando lá, que aí eles deu os pulos dele. Tu já voltou pro Brasil e aqui o lugar é lindo. Agora, quando tu começa a trazer o problema para perto de ti, aquele problema começa a te perseguir e tu começa a ter que dar mais tempo para isso. Às vezes a gente não está preparado para isso. Às vezes a gente não está nem muito afim de que isso aconteça. Porque aí tu vai lá e tu sabe que se aquele vizinho começar a querer ir na igreja, tu vai ter que dar carona para ele todo domingo. Às vezes tem domingo que tu não vem, e aí o vizinho vai bater na tua porta, vamos lá domingo. E aí tu vai começar a ter que vir porque o teu vizinho quer vir. E tudo isso acontece porque as coisas estão dando certo. A gente às vezes, isso não é uma postura que tu toma dizendo eu não quero. Isso é inconsciente, gente. Às vezes a gente só não se esforça, porque a gente sabe se as coisas começarem a dar certo, vai ficar mais difícil. Abrindo para um outro leque, não deu certo lá na empreitada que eu estava, na escola que eu estava. Mas já pensou se desse certo? A primeira coisa que aconteceria se não desse certo, se a escola desse certo, o projeto em si já não existia. Porque o projeto seu só existiu porque eu estava ocioso. Parado, eu estava com tempo e com gana de fazer alguma coisa. Se a escola tivesse certo, talvez hoje eu não estaria aqui ministrando. Porque eu estaria em casa contando notas de dinheiro. Não, brincadeira. Talvez, quem sabe. Mas talvez eu não tivesse mais tempo suficiente de preparar uma palavra. Porque a escola, quando dá certo, é estudante, e aí tu tem que fazer mais coisa, aí é crise, tu tem que mandar a gente embora e tu tem que fazer o trabalho de 1, 2 e 3. E aí, às vezes, tu não tem mais tempo de simplesmente preparar uma palavra, ou chega domingo, o pastor fala, quer pregar domingo lá? Não, tá cansado. Então, quando algumas coisas dão certo, elas vão levando para fora do que a gente quer, ou elas requerem tempo demais e a gente não está afim de dar esse tempo, ou de pagar esse preço de dar certo.
Você tá a fim de pagar o preço de fazer um evangelismo que dá certo? Quando a gente estava lá com aqueles moradores de rua, eu gosto de fazer trabalho social, obviamente, né? Comecei um projeto não à toa, e eu acho fundamental, e eu acho que se é algo que a gente precisa, tem muita gente que fala de avivamento, dos mais diversos tipos, eu creio e eu vou batalhar por um avivamento social, que a gente comece a ver a importância de fazer algo socialmente falando, de fazer algo na sociedade, que a gente não fique preso ao culto, clero, domingo, noite. Só que, ao mesmo tempo, meu coração é frio. Isso é um paradoxo. Meu coração não chora pelo morador de rua, ou pelo índio que tem celular. Isso vocês já perceberam. E aí, quando a gente estava lá trabalhando com aqueles índios, com aqueles moradores de rua, para dar uma noite alegre, e foi bacana, porque lá o pessoal orou, teve gente que chorava, e às vezes essas coisas fazem eles mudarem. Mas no meio de tudo isso, eu estava conversando com o Gilead, e a gente viu que a solução nesses casos, ela tem que ser extrema. Ela tem que ser a solução de que alguém tem que estar disposto a pagar um preço por um cara. E ficar só com aquele cara. E tirar aquele cara de onde ele está, e acompanhar aquele cara, e ficar lá direto. A gente faz soluções que não resolvem. Conversando com o pessoal da própria prefeitura, eles falaram assim, vocês podem fazer uma ceia de Natal, muito bacana a ideia de vocês, mas toma cuidado, porque muitas instituições querem dar comida para eles. E dar comida para morador de rua, na rua ou qualquer lugar, é fazer com que o morador não queira sair da rua. Porque tudo fica fácil. O cara almoça lá na instituição não sei o quê, ou vai à noite, tem lá gente que dá sopa. Moral da história, faz com que o cara queira ficar lá. E aí, para realmente tirar esses caras da onde eles estão, porque a verdade é que eles são cativos, e bebida, e muitos querem estar lá. Mas seria necessário alguém pagar um preço muito caro por uma pessoa. E a gente não quer pagar esse preço. A gente não quer se matar no sentido de esforço por uma vida naquele estado, que muitas vezes simplesmente quer estar lá. Até porque mesmo que você pague esse preço, ainda existe o risco de ela não sair. Então, no final das contas, quando as coisas dão certo, elas requerem um preço muito alto. E esse preço alto, muitas vezes, mesmo que inconscientemente, a gente não está afim de pagar. Pode passar, Bira. Fundamentos fazem com que o certo dê certo. Quando um tolo constrói uma casa, ele parece inteligente. Ponto. Quando um tolo constrói uma casa, ele constrói ela rápido e ele gasta pouco. Isso é inteligência. Quem é que faz uma construção rápida e sem gastar muito? O cara tem que ser esperto para construir uma casa dessa maneira. Só que isso é aparência. Com o tempo, a estrutura da casa mostra que ele está errado. Muitas vezes a gente fracassa ou quebra a cara porque as coisas estão dando certo. Por exemplo, quando o tolo constrói uma casa de um andar, ele economiza e tal e fez um andar. Daí ele vai lá e a família cresce ou a ambição aumenta, ele faz 2 andares. E aí as coisas vão dando certo, ele faz o 3º andar. E as coisas vão dando certo, ele faz o 4º andar. E quando tudo está dando certo, ele faz o 5º e a casa desaba. Por que a casa desabou? Porque as coisas estavam dando certo. E ele estava construindo a casa. Quando um namoro, às vezes dá certo, ele chega num casamento, e lá naquele casamento, as coisas vão continuando indo, e elas dão errado. Porque muitas vezes lá atrás, o pessoal se esforçou para aquele namoro que não era para dar certo ter dado certo. E aí eles entram num casamento que não era para estar dando certo, mas está, e que lá na frente dá tudo errado. Isso é o resultado de muitas famílias. Coisas que não eram para estar dando certo. E elas vão dando, a gente vai levando, vai dando certo, e lá na frente, inevitavelmente, dá errado. Por quê? Porque não tem um bom fundamento. Quando um tolo constrói uma casa, ele não gasta uma fortuna onde ninguém vê. O pastor Tony perdeu uma casa em 84, 83, e quando ele construiu a nossa casa, se você já teve a oportunidade na nossa casa, você vai ver que tem um fundamento gigante.
É alto, super alto. Foi a única casa que não pegou água em 2008. Ele gastou uma grana naquele fundamento. Qualquer pessoa chamaria ele de um tolo, porque não precisava fazer tudo aquilo. Mas ele fez. Em 2011, 2008 a gente viu por que foi bom. A única casa que não pegou água. A casa da Thay também. A casa da Thay é um absurdo de fundamento, mas quando vem a enchente, não pega água. Quando investimos em nossa vida, parecemos inteligentes. Já que o que faz dar certo é ter um fundamento capaz de fazer essas coisas darem certo, como é que a gente faz esse fundamento? Muito se fala de fazer um fundamento. Você tem que estar bem sólido, fazer um fundamento e blá, blá, blá. Mas a pergunta de $1 milhão, como é que você faz esse fundamento? E aí, o que a gente faz como ser humano? A gente investe na gente. Você estuda, você faz curso, você ouve música de boa qualidade, você ouve clássicos, você vê filmes bons, você vê TV Cultura, né? Você vê Discovery Channel, você vê Globo Repórter, você lê livros bons, você investe intelectualmente falando. E isso é algo excelente, óbvio, é algo natural e normal de se fazer. A gente busca essas coisas. Não é tão normal. Às vezes você vai olhar aí a sociedade, a gente está se enchendo de muita porcaria e a internet tem consumido muito tempo e deixando a gente muito ocioso. É quase uma hipnose olhar aquela tela. Mas, de forma geral, a gente busca crescer inteligente falando, a gente investe na gente. E quando o seu melhor amigo está no leito de morte, o que você tem para oferecer? Estudar é ótimo. Estudar é fundamental para a vida, né? Para que a sociedade continue crescendo como um todo. Eu acho que estudar é cristão. Mas, sei lá, você estudou, você é um nutricionista, e chega lá no leito de morte, o teu amigo tá precisando da tua ajuda, e o que tu faz? Você vai dar uma laranja para ele? Porque o que ele precisa é vitamina C? Não, a única coisa que o teu amigo precisa é alguém que segure a mão dele e aguente o tranco. Alguém que segure a mão dele e sofra lá junto com ele, e fique lá junto com ele. Naquele momento que, óbvio, a gente nunca passou, mas talvez seja o mais tenebroso na vida de uma pessoa. E sabe onde você consegue forças para passar por um momento assim? Não é na sua inteligência, não é no seu aprendizado. O único lugar que tu consegue forças para passar um momento assim é no espírito. E agora, se você analisar o seu dia, ou melhor, analise o seu ano, o quanto você investiu no seu espírito no ano que passou. A gente investe a nossa vida para dar uma vida tranquila para a família. A gente investe a nossa vida em lazer e aí estudando para, quem sabe, um dia ganhar mais. Mas quando coisas que como essa acontecem, ou quando os seus planos do futuro precisam de uma base forte, é no espírito que você ganha força. E o quanto você tem investido no seu espiritual? Hoje, de forma geral, óbvio, não adianta nem se iludir muito, mas a gente tem investido muito pouco. A gente tem pegado uma parte mínima da nossa vida e colocado no que realmente importa, no que é eterno e no que vai dar uma base sólida o suficiente para que lá na frente a gente corra o risco de dar certo e dê certo. Para que lá na frente a gente suporte pessoas vindo pedir ajuda e a gente ajudando. Para que lá na frente, quando Cristo precisar para nós de um projeto, a gente esteja lá. Para que lá na frente, quando a gente tiver que pegar a Kombi e ir atrás de mais e mais moradores de rua, a gente jamais pense em hesitar. Isso não vem no aprendizado de estudo e nada disso. Uma das coisas que mais me marcou naquele desafio espiritual era o que a Juanita falava. O Brasil está se tornando um país igual aos Estados Unidos, que se tornou igual à Europa. Hoje a gente financia uma casa em 30 anos. Isso virou padrão para essa nova geração. 30 anos para financiar uma casa. Sabe o que significa? Significa que por 30 anos
a gente está preso naquilo. Por 30 anos, a gente jamais lá vai fazer alguma coisa espontânea porque Deus mandou ou qualquer coisa, porque a gente já se prendeu ao sistema. E os Estados Unidos se prendeu com o tempo. E a Europa já tinha se prendido com o tempo. Ótimo, a sociedade vai evoluir. Eu particularmente creio que servir a Deus é muito mais do que fazer missão lá fora. Você pode servir a Deus sendo um bom arquiteto. É fundamental que a arquitetura dos prédios se desenvolva, porque lugares feios têm uma porcentagem de depressão muito maior. Isso é um parênteses, porque eu acredito que cristianismo é muito mais do que fazer missão lá fora. Mas a grande verdade é que a gente já se prendeu a um sistema. A gente já financia casas em 30 anos e a gente não vai sair por 30 anos desse sistema. O que a gente tem feito de realmente investir no nosso espiritual? A gente tem feito muito pouco. A gente se esforça muito. Quando se esforça, né, às vezes a gente está vazio, mas quando se esforça, a gente se esforça lá no intelectual, a gente se esforça para, de alguma maneira, crescer no trabalho, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente for precisar ser usado por Deus, é no espiritual que a gente vai ter forças. E o quanto você tem investido nisso? Se você começa a analisar projetos que Deus colocou no seu coração, Deus sempre tem algo no seu coração que clama. Às vezes está lá bem escondidinho, mas ele clama. E quando isso clama, às vezes a gente coloca os prós e os contras e inconscientemente a gente não quer correr o risco de dar certo. A gente começou a trabalhar aqui na associação. As coisas deram certo. Foram 3 meses de projeto. Foi um caos. A gente corria, tinha que organizar papelada e prestação de contas, e o dinheiro da prefeitura não veio, vai vir só ano que vem. Mas a gente está disposto a esse risco de dar certo. Ano que vem vai ter mais projetos. A gente está disposto a correr esse risco de dar certo de novo e ir atrás e mais papelada. Por quê? Porque tem crianças da comunidade carente aqui do Imaruí que querem ter algo e sair lá daquele lugar onde elas vivem, querem simplesmente dançar e ser cheio de alguma coisa. Se você quer correr esse risco de dar certo, você vai ter que pagar esse preço. E se você precisar de forças para correr esse risco, você só vai encontrar com um fundamento bem sólido. E esse fundamento é espiritual. Você tem que investir no seu espiritual. 2015 acabou, já era. Não sei o quanto você investiu, mas invista. E em 2016, esteja disposto a correr esse risco de as coisas darem certo. A gente está em época de férias, último domingo do ano, né? Um monte de gente vai viajar, tem um monte de banco vazio aí. Mas talvez tenha um monte de banco vazio também porque a gente não está correndo o risco de dar certo. Porque a gente não quer correr o risco de pagar o preço por uma vida. Porque a gente não quer correr o risco de ir lá visitar aquele infeliz de novo. Porque a gente não quer correr o risco de quando o camarada lá precisar, ele bater na tua porta de madrugada chorando porque o casamento dele não está dando certo. Às vezes a gente não quer correr esse risco. Em 2016, a gente esteja aberto e espiritualmente fundamentado para correr esse risco. Para correr o risco dos nossos projetos darem certo. Seja qual projeto for. Às vezes você quer ser abençoado, mas não quer correr o risco de ter que ficar abençoando pessoas que vão pedir a sua ajuda. Às vezes você quer ter um projeto social que dê certo e seja muito legal, mas não quer correr o risco de ter que pagar o preço para que isso funcione, de ter que ir lá pegar morador de rua. Que a gente possa planejar esse 2016 correndo o risco de ele realmente dar certo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque Sua graça tem nos alcançado.
e porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Perdão, Deus. Perdão porque em 2015 muitas vezes eu não paguei o preço para que desse certo. Porque muitas vezes, Deus, eu não queria correr o risco de que as coisas funcionassem. Perdão, Deus, porque muitas vezes meus projetos foram egoístas e não contemplavam a sua vontade. Deus, olhando para esse 2015 que passou e agradecendo porque até aqui tu tem nos ajudado, papai. Olha agora para 2016, Senhor. Para esse ano que tu está nos presenteando, para esse ano que tu está dando à nossa frente como uma folha em branco, como algo, Deus, a ser alcançado, como um alvo, Deus, que a gente possa atingir. Oro para esse ano, Deus, olho para ele, papai, correndo o risco de dar certo. Correndo o risco, papai, de realmente vir todo o peso, Deus, que as coisas certas precisam. Para que os projetos que nasçam no seu coração, Deus, entrem no meu coração, papai, e se realizem. Que realmente, Deus, o preço a ser pago seja pago, papai. Que naqueles momentos difíceis, Deus, o seu Espírito, papai, esteja me guiando, Deus, e me dando forças. Que realmente, papai, eu não seja um egoísta, que só pense em mim, nos meus planos. Que realmente, papai, eu possa estar me colocando à sua disposição, Deus, correndo o risco de dar certo, papai. Que realmente os seus projetos sejam reais em minha vida, Deus. E que o preço a ser pago, papai, seja realmente pago por mim, através de mim, Deus. Com a ajuda do seu Espírito, papai. Que realmente, Deus, 2016 seja maravilhoso, Deus. Maravilhoso segundo a sua vontade, papai. E que realmente, fundamentados em seu Espírito, papai, a gente dê certo, Deus. É o que oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém.